Vamos começar falando de esporte diferente na segunda-feira, porque ontem teve uma lambança inacreditável, né, no jogo Brasil-Argentina. E a lambança foi dos argentinos, né, Paulo? Boa tarde. Boa tarde. Foi mais do que uma lambança. Lambança seria se fosse um erro. Ali não, foi algo proposital, foi uma desonestidade de 4 jogadores que prestaram declarações falsas para as autoridades brasileiras. E não só esses jogadores erraram, mas a própria Associação de Futebol Argentino, porque referendou o que os jogadores fizeram. Então, algo bastante grave, acho que nunca aconteceu isso. Até uma brincadeira começou a rodar aí pelas redes sociais que a diretoria do Corinthians ficou preocupada que foram tomar o estádio de volta, né? Mas, maldades à parte... Achou que eram agentes da Caixa Econômica e não da Anvisa, né? Exatamente. Eu fiquei sabendo no caminho para cá que a leitura labial detectou que o Messi falou para o Neymar: o que é certo, o que é lei, mais ou menos assim, algo nesse sentido. Ou seja, o grande craque argentino, que é um cara que transcende as barreiras aí dos uniformes, das bandeiras, as pessoas gostam dele, as pessoas gostam do Messi. Ele reconheceu que foi como dizem os jovens, uma pisada de bola da seleção argentina, muito feio. Pode ter uma punição grave, não é, Pavão? Boa tarde. Boa tarde, Pavão. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Pode ter punição, já estão falando. O que dificilmente vem a ocorrer é que haja algum jogo substitutivo. Então, praticamente impossível. Agora, assim, eu não sei se só eu estou vendo fantasma nessa história, mas eu vejo um pouquinho antes. Tá certo, todo mundo aqui, o Cremonese participou de jogos na faculdade, eu também, o Paulo também, todo mundo já participou de esportes, o Paulo já foi presidente do Conselho do Santos. Assim, eu acho que a gente está querendo analisar a questão apenas do ponto de vista da seleção argentina, e aqui eu não sou advogado e nem tenho intenção de... Agora, o que me passou foi que ninguém é fiscalizado nesse país, não há barreira sanitária nenhuma. Se com a seleção argentina, que provavelmente tinha um agente da Polícia Federal ou mais, garantindo a segurança, ou agentes da PM, ou agentes da Polícia Civil, enfim, pelo menos um representante da CBF, autoridades constituídas, todo mundo sabia que esses 4 jogadores eram oriundos da Inglaterra. Não foi uma surpresa. Para ficar se falando agora que a seleção argentina se trancou no vestiário, se trancou no ônibus, se trancou no hotel. Gente, a barreira sanitária, ou foi aquela velha história, esqueceram de combinar com os russos, foi aquele plantonista da Anvisa que estava ontem lá e falou: caiu na minha mão, o que eu faço? Estou para me aposentar. Vou ou não vou? Porque me parece que a lambança ela é muito maior do que querer burlar as rígidas legislações brasileiras. Gente, o nosso presidente burla todo dia e ninguém faz nada. É com a seleção da Argentina que o mundo resolveu colocar a lei em prática com a seleção da Argentina. Então, ainda que esteja errada, concordo que a Anvisa tomou o que fala, mas a mim me parece que até chegar na Anvisa, alguém, algo ou de alguma forma chegou e falou: olha, não façam nada até decidir. Porque parece que foram jogando para cima, falou: alguém vai decidir essa história. Então, lei é para ser cumprida? É, para todos. A mim me parece que não há barreira sanitária em atividade no Brasil. E quiseram ontem fazer valer as leis brasileiras com a seleção argentina. Acho que a lambança foi muito maior. É confuso, porque o Brasil realizou a Copa América sem esse protocolo que impedia atletas que viessem foi dada uma autorização especial. Exatamente. Que é o que eles queriam ontem. 15 dias depois foi promulgado esse protocolo. Esse protocolo só vale para estrangeiros. O atleta William, por exemplo, veio da Inglaterra, treina normalmente no Corinthians. O atleta Andreas Pereira veio da Inglaterra, treina normalmente no Flamengo. Então vale para estrangeiros que não eram os argentinos,
que tivessem vindo da Inglaterra. Então é muito confuso, porque é logo depois da realização da Copa América que teve outro protocolo, né? Não, é confuso como quase tudo que envolve a pandemia. A bem da verdade, aqui nessa bancada, todos são cuidadosos, todos tentam, se esforçam pelo menos para seguir os protocolos de segurança, sanitários, nunca ninguém aqui falou absolutamente nada contra a gravidade da pandemia. Então, eu me sinto bem à vontade para dizer, as autoridades do mundo todo estão batendo cabeça. E essa questão agora do futebol evidenciou. O Pavão falou algo que me lembrou algo que eu escutei ontem de um jornalista especializado em esportes e que foi atrás das informações. E ele fez uma ponderação interessante, que vai na linha do que o Pavão falou. A gente criticou bastante a conduta da seleção argentina, mas há algo a ser também considerado. Será que se não fosse a seleção argentina, haveria esse cuidado todo por parte das autoridades brasileiras? Porque o Pavão disse, e disse bem, as barreiras sanitárias do Brasil são muito frágeis. Será que também não houve uma vontade de ser mais real do que a realeza? Eu coloco aqui os dois pontos de vista. Eu não tenho uma opinião, apesar do programa ser opinião, e meu dever aqui é ter uma opinião, eu confesso que eu não tenho uma opinião 100% formada. Entendo que se os jogadores mentiram, isso não pode passar em branco. É até uma questão de exemplo social. Não é só a punição porque colocou em risco a saúde pública dos brasileiros. É porque não se pode mentir, principalmente na área do esporte. Agora, por outro lado, será que as autoridades brasileiras não foram mais reais do que a realeza, como eu disse? Estão batendo cabeça, estão perdidas? E quantos brasileiros ou estrangeiros que vêm da Inglaterra falam alguma coisa e ninguém monitora? Meus amigos, vamos dar um exemplo simples. Sabe, o que a gente está levando a uma dimensão tal, é sério, só que a gente precisa botar o pé no chão. Quem é que está nos assistindo, ou aqui vocês da bancada, que não foi para os Estados Unidos e preencheu aquele papelzinho dizendo que não tinha mais do que $500 no bolso? E você está indo passar 2 semanas nos Estados Unidos com vários milhares de dólares. Então, mentiu da mesma forma. A questão é essa, a lei precisa ser cumprida? Precisa, só que essas barreiras de fiscalização não funcionam. Por quê? É o que o Paulo falou, brasileiro que veio da Inglaterra pode jogar, o argentino que veio da Inglaterra não pode. Por quê? Porque uma portaria capenga, saci pererê, né, simplesmente diz assim, o brasileiro é mais saudável do que o argentino, então esse não pode, esse pode. E não dá, gente. Assim, é uma grande hipocrisia, um vexame mundial que o Brasil está passando, e eu concordo que a Argentina precisa, como qualquer um, responder. Agora, antes de mais nada, as nossas autoridades precisam cumprir o seu dever. E ontem, a mim me parece que foi o fiscal que estava de plantão, falou, eu vou lá, vou fazer isso. Porque o presidente da Anvisa foi muito duro. E, em compensação, não vi ninguém da CBF. Viu da CBF falar, ninguém me falou nada. O presidente da CBF falou que não sabia de nada. Aí quem estava lá, o vice-presidente, filho do ex-presidente Sarney, que é o mais antigo vice-presidente da CBF, que ninguém sabe o que é a CBF, na verdade. E aí a FIFA já chamou, a Conmebol não deu entrevista, ninguém sabe o que aconteceu. E aí ficam os brasileiros lá, depois fizeram um rachão. Foi, assim, é tão vexatório a bagunça que o Brasil tá, que é aquilo que o Cremonese falou. É difícil ter uma opinião, porque é tanta coisa errada. Foi um imbróglio realmente muito complicado e que para desembrulhar também vai ser muito complicado. Já está o embrulho, para desembrulhar vai ser complicado.